de longe a vida, nunca interrogues, a resposta está além dos teus. Eu devo dizer que quando fui convidada hesitei muito. Eu sempre estive ligada à casa desde que ela nasceu, porque me chamaram para muitas coisas ao longo do tempo enquanto escritora, mas eu não estava a procurar assim de um emprego e pensei, uma coisa onde depois tenho que estar todos os dias, às X horas. Disseram-me, isto não tem horário, tenho que orientar, programar e não podes passar tempos em casa a escrever. Claro que o que acaba por acontecer é que eu me absorvo depois, eu sou muito entusiasmada e muito obsessiva. E, portanto, isto tem sido muito mais forte do que eu pensei que iria ser. Tem sido um convívio muito mais próximo com a obra do Pessoa, porque eu estou sempre a ter que escrever textos para catálogos ou a ter que responder a alguma coisa, o que é muito bom. Há uns criadores magistrais, mas que nos esmagam. E o Pessoa, até talvez por ter deixado tantos papéis soltos e incompletos, parece que é continuar a falar connosco, que nos deixou por aí cartas para nós respondermos. O primeiro romance é um romance sobre um grupo de adolescentes nos subúrbios de Lisboa que tentam passar da infância, estão entre dois mundos. Acabou a infância, ainda não é o mundo adulto e eles estão a experimentar o amor, o sexo, a amizade pela primeira vez. Chama-se A Instrução dos Amantes, precisamente por isso. O Nas Tuas Mãos é um romance que começa nos anos 30 do século XX, em Portugal. Começou porque me contaram a história de uma mulher que casou e teve um casamento branco no sentido que não foi consumado porque o seu marido lhe disse na noite de núpcias que ia ficar num quarto com o maior amigo dele, que era na verdade o amante dele, e que ela ficaria num outro quarto. E ela guardou esse segredo por vergonha, primeiro, por tristeza, porque ela tinha uma grande paixão pelo homem com quem se casou e também não queria assumir-se como uma falhada no casamento. Quando ficou viúva, pediu aos sobrinhos para não se zangarem por ela ir casar com o maior amigo do marido, explicando que seria um casamento sem sexo. Ela já tinha 70 e tal anos nessa época, mas que era só para não ficar sozinha, porque toda a vida tinha vivido com eles, e explicou a história. Aí os sobrinhos deram-na como louca e não a deixaram casar, e ela acabou por morrer louca e sozinha, pela ganância dos sobrinhos, que obviamente o que não queriam era dividir o património dela com ninguém. E eu fiquei tão assim, impressionada com essa história que comecei a pensar como é que esta mulher viveu esta vida. E então apareceu-me uma personagem já meio louca e desgrenhada nos meus sonhos, a dizer, tens que me entender, eu não fui uma desgraçada, eu não fui uma infeliz. Então construí uma mulher que chegou à conclusão, no meu livro, que era mais feliz com aquela vida pouco ortodoxa, até porque criou uma grande cumplicidade com o amor secreto daqueles dois homens e porque tinha uma liberdade de ação e de movimentos que mulher nenhuma naquela época tinha em Portugal. Nós temos sempre essa, pode ser ilusão, mas temos sempre essa ideia de que vamos crescendo a cada livro. Eu não tenho tanto essa ideia porque, infelizmente, digo isto meio na brincadeira, mas meio a sério, depois de ter publicado A Eternidade e o Desejo, que cronologicamente é o romance seguinte ao Fazes-me Falta, continuo a ter pessoas que dizem, que depois de ler esse livro, disseram gostei muito, mas o Fazes-me Falta é que é o livro, comparando aqui com o dono desta casa Pessoa, uma comparação muito abusiva, mas pronto, o meu livro do dessossego até agora é o Fazes-me Falta. É aquele que desassossega mais pessoas e que as pessoas mais gostam. O Fazes-me Falta é composto por dois monólogos que se cruzam. Uma mulher que acabou de morrer e morreu subitamente e não estava preparada para morrer e tinha uma relação por resolver com um homem bastante mais velho. E estavam meio afastados. E, portanto, ela está a tentar chegar junto dele e superar qualquer coisa sobre o que sentia por ele, e analisando também o que é que foi a vida dela, e ele a mesma coisa. Então, para mim, foi interessante, por um lado, fazer o confronto das duas vozes, géneros e gerações diferentes, e também ver como é que as mesmas situações são descritas por duas pessoas que as viveram de forma completamente diferente.
Portanto, esta coisa da perspectiva, não é? É um romance completamente passado no Brasil, em particular em Salvador da Bahia, porque esse romance resultou de uma viagem que eu fiz no trilho do Padre António Vieira no Brasil, em que me foi pedido que acompanhasse um grupo, uma excursão do nosso Centro Nacional de Cultura, para depois fazer um álbum em conjunto, um álbum sobre a viagem em conjunto com um artista plástico. Fiz esse álbum de viagem, mas a experiência foi tão forte e eu fui lendo os sermões do Padre António Vieira, que são fortíssimos, ao mesmo tempo que fazia essa viagem, e de repente aquele eco daquela voz, aquele púlpito permanente, fez-me fechar os olhos e imaginar-me cega naquele mundo de cores, cheiros e tátil, e como seria uma mulher guiada por aquela voz, num mundo novo, que foi o mundo onde ela encontrou a paixão e onde perdeu a vista, o que acontece muito, não é? A lucidez específica da paixão às vezes cega-nos para outras coisas, não é? É um romance contado por homens, na primeira pessoa, por vários homens que se encontram regularmente para jantares ao entorno de futebol, porque todos são fãs de futebol. Interessou-me, eu acho, por um lado, dar a fala do masculino contemporâneo, que ainda tem distinções culturais em relação ao feminino. Não acredito na diferença de género profundamente. Vivi sempre num mundo de homens e tenho grandes amigos homens, mas noto que há uns rituais específicos, eu acho que específicos dos países aqui do sul da Europa, que têm uma cultura patriarcal muito forte, que também tem, por sua vez, um matriarcado maternal muito castrador e muito forte, e que dá que a vida cotidiana tenha muitas semelhanças com o Padrinho do Mário Puzo, o Padrinho da máfia. Acho um disparate, acho assim uma tontice mesmo. Porquê? Porque não resolve nada, porque complica, obriga a deitar muitos livros fora, e as diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil, porque é disso basicamente que falamos, não são ortográficas, ou sim, as diferenças relevantes não são ortográficas. Dizem que é para facilitar os documentos internacionais, etc. As diferenças essenciais são na construção das frases, na sintaxe e não na ortografia. Mas temos um vocabulário comum cuja polissemia só o enriquece, não é? Então, para que estar a estreitar? Desde para os meus 15 anos que eu não ousava escrever poemas. Perdendo a vergonha, eu lembro-me que estive em São Paulo em 2007, um período, escrevi para aí uns 3, 4 poemas por dia, de repente. Eu comecei muito a escrever, muito estimulada pelo Brasil. Eu devo muito da poesia que escrevo, se calhar da coragem também. E eu acho que a Palavra Encantada explica muito isso. É a música, a pessoa vai no ritmo e perde o medo. E o Brasil tem-me feito muito perder o medo. E por isso talvez eu um dia até perca o medo e publique. Portugal é um país onde a poesia, que sempre deu muita poesia, não é? É curioso, deu sempre muito pouco ensaio, por exemplo, porque é um país pouco arriscado do ponto de vista do pensamento. Somos preguiçosos para a ficção. A Agostina Bessa Luís, que é uma grande ficcionista, dizia que a razão porque há muita crítica literária de poesia, que é muito mais do que ficção, é porque é muito mais fácil, é mais rápido ler um livro de poemas. Aparentemente, tem menos palavras. E também é verdade que escrever uma ficção, escrever um romance, é um trabalho de maratona, em que não se pode ter só a inspiração, tem que depois se transpirar muito em cima daquilo. E um poema, agora tenho-me apercebido, uma vez que comecei também a fazer isso, nasce muito de uma iluminação, e um livro de poemas vai-se fazendo sem darmos conta, não é assim aquela coisa, vou pôr-me ao trabalho, vou pôr o fato de operário e vou pôr o capacete, entrar na mina das palavras e vamos lá furar. Não há essa coisa do esforço. Então acho que isso tem muito a ver com o jeito português e com o jeito do Brasil e com a capacidade de estar alerta e de se deixar deslumbrar e de se manter criança um pouco a vida inteira. Serenamente